morando em Viamão. Estamos morando em Viamão há quase 2 meses. Ó, então eu estou percebendo assim que a que menos conhece Viamão provavelmente sou eu, Olá, então. pessoal. Então, já começou a gravação no Face, então o Serginho pode iniciar. Então, sejam todos bem-vindos. Minha saudação carinhosa aqui aos meus colegas dos painéis virtuais, professor Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, coordenador do Eco Viamão, nosso querido Ricardo Pellegrini, do SEB Caminho do Meio, coordenador do projeto Tupambaé. Nós começamos as lives, esses painéis virtuais chamados Viamão e Meio Ambiente, foi no ano passado, ocasião especial que foi a Semana do Meio Ambiente. Aí virou um programa que nós realizamos muitas edições, mais de 20 edições durante o ano passado. E nós gostamos tanto de tratar desses temas e da pluralidade de temas e de práticas e de ações que existem no nosso município e que envolve também diálogos com outros lugares, né? Porque os diálogos sobre o meio ambiente eles têm sempre uma forte conexão, não só local, mas regional e planetária, vamos dizer assim. Então, está sendo muito legal. Esse ano nós começamos com um pouco de história de Viamão, através de uma pesquisa realizada pelo Vitor Ortiz e apoiado por outras pessoas, mas foi uma pesquisa sobre os primórdios de Viamão, então foi uma base bem legal, que a gente discutiu mais de 2 séculos aí da nossa história. Depois, nós falamos dos butiazais, dessa maravilha, que são a cultura e as coisas saborosas que podem derivar do cultivo dos butiazais, dos butiás. Viamão faz parte desse grande bioma onde existem essa planta nativa, essa fruta nativa. Na semana passada, nós fizemos um painel sobre a luta, a experiência e história da Agapan, que completa nesse ano 50 anos, meio século dessa importante entidade de luta e de defesa do meio ambiente. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o projeto de tratamento de esgoto de Viamão. É um projeto que já vem há mais tempo e que é muito importante, porque nós, quando a gente olha os arroios da nossa cidade, aqui os arroios que cortam nossa cidade, como, por exemplo, na São Lucas, na Sicília, o arroio Feijó, ali está estampada, né? Como nós temos lidado com o esgoto e com o lixo na nossa cidade. Precisamos avançar muito, muito, muito nisso. Nós matamos os nossos arroios, os nossos riachos. Então, não temos uma boa relação. E vamos tratar disso. Para isso, nós estamos aqui com pessoas especializadas no tema. Com muita alegria, trazemos aqui o superintendente da Regional Metropolitana da Corsã, que, para nossa alegria, é morador aqui da cidade de Viamão, o André Borges, que, além disso, é funcionário de carreira da Corsã e de formação na engenharia, está conosco aqui. E esse convite surgiu, inclusive, durante uma reunião que nós fizemos com a ALTA, Associação do Lago Tarumã, que o André esteve explicando esse projeto para nós, que é uma luta que a gente tem aqui de preservação do lago, de recuperação do lago, que hoje ele está praticamente morto, né, do ponto de vista ambiental. Então, vamos fazer uma noite aqui para tratar desse tema tão importante, que é o tema do saneamento, do tratamento de esgoto da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos. Convido agora o Fiorese, o Pellegrini, Fiorese, para dar sequência aí e continuar o nosso painel. Obrigado, Serginho. Um grande abraço a ti, ao Pelé. Estamos aí compartilhando mais uma quinta-feira dos nossos painéis virtuais, Viamão e o seu meio ambiente, o seu rico e problemático meio ambiente, né? E isso é geral, não é uma característica só de Viamão, né? Mas
nós acreditamos muito que o desenvolvimento de Viamão passa pela valorização do seu ativo ambiental, do seu ativo socioambiental, na verdade. Essa é a nossa missão também, enquanto Instituto Federal. Eu aqui represento o nosso campus de Viamão, um jovem campus, né, de 5 anos. Infelizmente, estamos afastados dos contatos presenciais em função da pandemia, loucos de saudades de todos, né, dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos parceiros, enfim, das nossas junções, como se diz, né? E boa noite muito especial, então, ao André Borges, da Corsan, né, que é morador de Viamão também, ficamos sabendo agora. Seja muito bem-vindo, André, para tratar desse assunto tão importante, tão necessário, né, tão caro, digamos assim, para a comunidade de Viamão, que é um município grande, né, um município expressivo aí com 260 mil habitantes. E justamente essa questão do adequado tratamento dos dejetos, dos resíduos, no caso do esgoto, é muito importante para não comprometer ainda mais, né, os nossos recursos naturais. Tá? E também está conosco aqui a minha colega, vou chamar assim, né, porque ela foi professora substituta do nosso campus até poucas semanas atrás. Infelizmente não podemos nos despedir assim pessoalmente, né, mas temos uma relação de muito carinho, de muita amizade com a professora Beatriz Pedrotti Fabião, né? Então, corrigindo agora, né, no card que está aqui atrás de mim, né, tá só Beatriz Pedrotti. Me desculpe aí, Beatriz, foi falha minha, né? E a Beatriz, ela é uma cria, digamos assim, dos institutos federais, né? No caso do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que é um dos 3 institutos que tem no Rio Grande do Sul. O nosso é o IFRS, Instituto Federal Rio Grande do Sul. Tem o Instituto Federal Farroupilha, cuja reitoria fica em Santa Maria e pega aquela região mais da fronteira oeste, e também região missioneira. E tem o IFSUL, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, cuja reitoria fica em Pelotas, né, Beatriz? E que pega a Zona Sul, Campanha, e vem vindo para essa região Centro-Sul, inclusive aqui na região metropolitana também. Então, a Beatriz se formou lá, no IFSUL Campus de Pelotas, se formou em Tecnologia de Gestão Ambiental, que é um dos nossos cursos aqui em Viamão, né? Nós temos esse curso há 2 anos, né, Bia? Há 2 anos nós temos 3, indo por 3º ano, formando a primeira turma, né? Inclusive, estão conosco aqui na sala alguns alunos nossos da gestão ambiental. O Carlos é um formando, a Daiane também, Daiane? Ou tu tá um pouco... Bom, não sei. Depois tu fala. Tu tá no mesmo ritmo do Carlos ou tu tá com um semestre anterior? Bom, e aí a Bia, né, ela então se formou como tecnóloga, depois fez especialização em Química Ambiental, também no IFSUL, né, Bia? Também. Tudo no IFSUL. Tudo no Fez IFSUL. também o mestrado profissionalizante, né, em Engenharia e Ciências Ambientais, que já está concluído, só falta aí a parte de diplomação, né, mas é uma questão aí de pouco tempo aí, logo após a publicação do teu artigo, né? E foi professora substituta no IFSUL Pelotas em 2013 a 2015 e no nosso campus de Viamão do IFRS em 2019 a 2021. E representante da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, isso? E Ambiental, isso. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ótimo. No comitê da Bacia da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo, né, que é uma beleza aquela região toda também, né? Estivemos lá faz bem complexa. 2 meses. É complexo. Porque é uma bacia transfronteiriça, né? Então ela é bem complexa. Bom, então, bem-vindos, né? Agora vamos passar para o Pellegrini fazer a saudação e também apresentar o formato do nosso programa. Então, fiquem bem à vontade, é uma exposição dialogada, né? E a gente vai tratando desse problema áspero, mas sempre com a expectativa e a esperança de notícias boas, de que haja investimentos
nessa área também aqui em Viamão. Pelé. Boa noite a todas e a todos. Novamente uma alegria a gente se encontrar aqui para tratar de assuntos, né, tão importantes ao nosso município de Viamão e ao ecossistema, né? Basicamente, o Centro Budista aqui, né, e o nosso instituto, né, tem um olhar muito especial para as questões, né, do saneamento básico, né? Queria até comentar que as nossas aldeias, como a gente chama, as nossas estruturas de moradia, onde várias pessoas moram, né, não é um condomínio, é uma aldeia budista, né? E geralmente em áreas rurais, e a gente tem, nos últimos 6 anos, né, trabalhado muito essa questão do tratamento, né, de resíduos. Então, nós temos trabalhado aí, não só aqui em Viamão, como Alto Paraíso, em outros locais, todas as nossas residências, elas têm que optar por algum tratamento ecológico. Usamos algumas coisas do Ercole em algum momento, e hoje a gente tem tratado aqui com sistemas de bacia de evapotranspiração. Então, é um assunto maravilhoso aqui para o nosso centro e para o nosso instituto, né? A gente que vem tentando cuidar, né, um pouco disso que vai para os nossos lençóis freáticos, né? E citar também, já que o Sérgio falou um pouco, né, dos arroios, né? Nós somos a nossa área aqui de Viamão, uma parte termina e uma parte é cruzada pelo Arroio Feijó, né? O Arroio Feijó que inicia ali nos Maristas, né? E no Castelinho, essa comunidade que tem, né? O Jardim Castelo, que tem aqui do lado, atrás dos Maristas, né? E a gente tem olhado muito para essa questão do próprio Arroio Feijó. O meu mestre, Lama Padma Santen, disse que nós vamos estar nos relacionando bem com todo o entorno do dia que essa água que passa nesse arroio ela estiver limpa, né? Que a gente conseguir transitar, né? E cuidar do nosso arroio de uma forma sustentável, né? Então é uma alegria receber o André e a Beatriz, né? O formato desse nosso encontro hoje vai ser uma fala primeiro do André, né? Colocando essa questão desse projeto tão importante, e depois uma contextualização da Beatriz, e depois nós abrimos, né? A ideia é sempre uma fala de 10 a 15 minutos de cada um, depois podem os dois interagir, e depois nós vamos aí para as pessoas que podem fazer perguntas e interagir. Nós temos também, para sempre contextualizar aqui, esse nossa live está sendo transmitida, né? E compartilhada ao mesmo tempo com o Facebook do Centro Budista, do Facebook do Instituto Caminho do Meio, do Facebook do Eco Viamão. Então, sempre vão vir muitas perguntas e questionamentos desse pessoal que acaba entrando por lá, porque também a gente divulga essa live nesses ambientes todos virtuais. Então, é um prazer receber vocês e vamos passar para quem entende do assunto, né? E depois a gente vai interagir com vocês. Pelé, se me permite, eu acho que o André vai fazer isso, mas só um lembrete, né? Talvez, André, antes de entrar diretamente no projeto, se você puder gastar uns 2 minutinhos aí, 3, sei lá, o tempo que tu achar necessário, para apresentar a situação atual da questão sanitária de Viamão, né? Alguns números, algumas coisas assim, eu acho que é bem importante para todo mundo ter uma ideia, né? Da nossa situação frente a outros municípios, ou, enfim, o que tu achar melhor, André, se tu me permite. Ok. Primeiro, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite. O Serginho me convidou na última, como ele mesmo disse, na última reunião que a gente participou lá da Associação do Lago Tarumã, né? Eu sou engenheiro na Corsã, sou engenheiro civil de carreira e atualmente, desde 2015, eu sou superintendente regional da região metropolitana. Nos primeiros anos ali, a região metropolitana, a Surmet,
ela abrangia 21 municípios. Ela ia Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Eldorado, aí ela ia pela Costa Doce até Tapes, até Cerro Grande, na verdade, ia pela Zona do Carvão até Minas do Leão, pegava aquela zona de Charqueadas, São Jerônimo e General Câmara, atravessava o rio e pegava Triunfo. Então, essa era a nossa região. Há 2 anos atrás, a Corsan iniciou mais fortemente o processo da PPP, né, da Parceria Público-Privada dos esgotos da região metropolitana. Essa PPP englobou 9 cidades, né, que são Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Guaíba e Eldorado do Sul, Canoas, Esteio e Sapucaia. Canoas, Esteio e Sapucaia não faziam parte da minha superintendência. Elas faziam parte da superintendência dos Sinos. O que a Corsan fez? A Corsan redefiniu as regionais de forma que a regional metropolitana ficasse só com as 9 cidades que fazem parte da PPP do esgoto. Então, a nova Surmet, desde o início do ano passado, ela passou a ser essas 9 cidades da PPP. E as outras cidades pequenas que eram da Sursim ficaram na Sursim, e as pequenas que eram da Surmet, Sursim é Sinos, Superintendência Regional dos Sinos, e a MET é metropolitana. Então, todas as grandes que eram da Sursim passaram para a Surmet, e as pequenas que eram da Surmet passaram para a Sursim. Então, a Sursim ficou uma grande superintendência em termos de número de cidades, e a Surmet ficou uma grande superintendência em termos de economias, número de economias. Então, assim, o Rio Grande do Sul hoje tem em torno de mais ou menos 15% de esgoto coletado e tratado, e a região metropolitana hoje tem em torno de 40%, né? A PPP, o objetivo da PPP é, num horizonte de 11 anos, universalizar o esgoto na região metropolitana, nessas 9 cidades. Universalizar é chegar aos 87,6% de coleta e tratamento nessas 9 cidades da região metropolitana, num horizonte de 11 anos. Para isso, foi feita uma licitação, e a ganhadora foi uma empresa do grupo Aegea, que formou uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, chamada Ambiental Metrosul, que assinou o contrato em março do ano passado, apresentou os planos de operação durante o ano passado, e em setembro do ano passado, né, iria começar antes, iria começar em junho, mas em razão da pandemia, em setembro do ano passado, nós começamos a operação assistida, a operação propriamente dita. O que consiste a operação assistida do esgoto? A Metrosul e a Corsan operam de forma conjunta. Nos 3 primeiros meses, setembro, outubro e novembro, a Corsan operava o esgoto, como sempre fez, e a Metrosul assistia à operação. Então, com o intuito de aprendizado. Chegou novembro, terminou dezembro, 1º de dezembro, iniciou a operação assistida, onde a Metrosul operava o esgoto e nós assistíamos. Nós damos o auxílio, porque nós ainda estamos nesse período, né, que vai ser de 6 meses, foi de 1º de dezembro a 30 de maio, e em 1º de junho, a Metrosul passa a operar o esgoto sozinha, sem a presença da Corsan. Então, esses 6 meses que terminarão no final de maio, a Metrosul ainda opera conosco, né? E a partir dali, então, a Metrosul passa a operar os esgotos dessas 9 cidades de forma sozinha, né? O que vai trazer isso daí? O principal objetivo é a despoluição dos Sinos e do Gravataí, né? São os principais rios que estão entre os 10 mais poluídos do Brasil. O principal objetivo é a despoluição desses 2 rios, os Sinos e o Gravataí. A coleta, claro que não adianta eu
coletar e tratar o esgoto dessas 9 cidades. Se eu não coletar de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, das cidades a montante. Então, assim, a gente tem que é um trabalho conjunto, né? Mas a Corsã está fazendo a sua parte nas cidades em que são atendidas pela Corsã. Essas cidades vão despoluir num universo aí num horizonte de 11 anos, vai estar completamente universalizado o esgoto nessas cidades. Aí vamos falar especificamente sobre Viamão. As obras aqui de Viamão, elas começaram através do PAC, em 2008 e 2009, né? O governo federal deu um valor muito grande para obras de esgoto. Aí nós começamos aquelas obras em 2008, 2009, 10, 11, né? Mas como não se tinha obras de esgoto desde lá atrás, né? Dos financiamentos, tipo 20 anos atrás, não se tinha a quantidade de projetos e a qualidade nos projetos suficiente para a verba, para a quantidade de dinheiro que o governo federal disponibilizou para as empresas estaduais, municipais, e para fazerem as redes de esgoto. Então, assim, todo mundo foi meio que pego de surpresa e não tinha aquele acervo de projetos suficientes para a quantidade de dinheiro que tinha. Se encaminhou para a Caixa Federal e para o Ministério das Cidades os projetos que tinha, que a Corsã tinha. Foi dada uma verba para Canoas, Esteio, Sapucaia, Alvorada e Viamão. Essas 5 cidades foram beneficiadas com as obras do PAC. Em Viamão e Alvorada, nós temos um sistema integrado, onde a estação de tratamento é em Alvorada, tem capacidade hoje para tratar aproximadamente 250 litros por segundo, o que é suficiente para o número de economias que nós temos em Viamão e Alvorada. Ela pode ser duplicada, ela pode chegar até 600, mais do que duplicada, ela pode chegar a 600 litros por segundo, a capacidade dessa estação. E o sistema integrado. Então, para você se localizar, mais ou menos, a estação é lá no dique, perto do Rio Gravataí, e ela é composta por 2 interceptores. Um vem, o AF, que é o Arroio Feijó, um vem ao longo do Arroio Feijó e um vem ao longo do Arroio Águas Belas. Então, os 2 interceptores vêm e se unem em Alvorada, na estação de tratamento lá da Vila Americana, lá no fundo da Vila Americana. Então, essa estação já está pronta, o interceptor do Arroio Feijó está funcionando, está operando, ou seja, então, Vila Augusta, Santa Cecília, Santa Isabel, aquela parte de Viamão lá, ela está já sendo coletada e tratado o seu esgoto. A parte do lado do centro aqui, que é o interceptor do Águas Belas, existe uma pendência de uma obra, de uma estação elevatória, lá em Alvorada, que foi licitada, foi ganha, foi assinado o contrato, a empresa começou e abandonou a obra. Chamamos a segunda empresa, a empresa, por questão de reenquadramento de preços, readequação de preços, né, que subiram muito, a alegação deles de não pegar a obra é que os preços aumentaram muito durante a pandemia e os preços de contrato da empresa ganhadora, que seriam os preços que eles teriam que honrar, a segunda colocada, se aceitasse pegar a obra, estavam muito defasados e eles também não quiseram pegar a obra. Então, o que a gente está fazendo agora? Agora a Corsã está fazendo um realinhamento de preço, de orçamento, que deve ficar pronto agora até o final deste mês, e a relicitação. Paralelo a isso, a gente está em negociação com a Ambiental Metrosul, que é a empresa do Grupo Aegea que está operando a PPP, para que se faça um convênio com eles, o que seria mais rápido, e eles terminem essa obra, eles executem essa obra. Existem essas 2 possibilidades, não está definido ainda, né? Mas existem essas 2 possibilidades. Enfim, eu fico à disposição de vocês para
particularidades aí do sistema, como é que vai funcionar, né? O importante é que o horizonte de 11 anos é muito real, assim. Em 11 anos, a gente quer estar com as 9 cidades da região metropolitana, com quase, vamos arredondar para 90, é 87,6% do esgoto coletado e tratado. Então, André, antes de passar para a Bia, umas perguntinhas, umas dúvidas. Atualmente, qual é a percentagem do esgoto de Viamão que é tratada hoje? Tá, assim, não vou falar de Viamão, porque eu falo do sistema Alvorada e Viamão, tá? Tá. Hoje, nós estamos por volta de 15% em Viamão. Viamão e Alvorada. 15%. Antes das obras do PAC, girava em torno de 3%. Então, com essas obras que já estão funcionando hoje, nós já chegamos a 15%. Com esse interceptor, nós vamos botar mais ou menos, nós vamos chegar a 30%, 35%. E aí, com as outras obras de expansão, que aí ficarão a cargo da Metrosul, né, dentro desses 11 anos, a gente chega aos 90%, aos 87,6%. E a estação de tratamento, ou a principal, não sei se vai ter mais que uma, pelo que eu entendi, fica lá embaixo, lá perto do canal do Gravataí, próximo da Freeway, à direita? Isso. À direita da RS 118, assim? Assim, ó, tu pega, não sei se tu conhece Alvorada. Sim. É no fundo da Vila Americana, na última rua, na Estocolmo, entra em direção ao Rio Gravataí. No final de tudo, quase lá no dique, é a estação de tratamento. Certo. E a meta, então, é chegar, só para consolidar as informações, e daqui a 10 anos, 11 anos, é chegar a pelo menos 90% dos esgotos tratados. Isso vai significar um investimento de quanto para sair de 3% e chegar a 90%, André? Já foram investidos, tá, com as obras do PAC, cerca de 300 milhões nesse sistema, né? Se a gente contar obras obras civis, a gente chega tranquilo hoje a 350 milhões aproximadamente, mas ainda precisam muitas obras de expansão, mas essas obras aí ficarão a cargo da parceira privada, da Metrosul, da Ambiental Metrosul. E mais uma última perguntinha aqui, só para esclarecer, André, Serginho. E a área rural, como é que ficaria a área rural, os distritos importantes como Águas Claras e Itapuã, principalmente esses dois, André? Sim. Assim, ó, no contrato de programa que foi assinado em 2015 e que foi aditivado agora em razão da PPP, tanto a água quanto o esgoto de Águas Claras e Capão da Porteira estão incluídos neste novo contrato. Então, assim, as metas... em Águas Claras, muita gente não quer a água, o que é um erro, assim, eu estou te dando uma opinião pessoal agora, porque em Águas Claras tem água contaminada, né? As pessoas dizem, não, a minha água é limpa. Não é, hoje não é mais. Hoje, se a gente fizer análise nas águas, em Águas Claras, dos poços que existem, a não ser aqueles poços mais profundos, os poços que tem hoje estão contaminados com coliformes fecais, porque todo o esgoto de Águas Claras hoje é fossa, filtro, sumidouro, né? E ali, como é uma área extremamente arenosa, o esgoto ele vai infiltrar no solo e vai se espalhar. Então, assim, é uma ilusão dizer que a minha água é pura, né? Ótima colocação. Inclusive, essa tua colocação, André, serve de gancho, acho, e me desculpe, Serginho, se eu fui meio impertinente fazer. Eu acho que essas perguntas foram importantes para fazer um gancho para a fala da Bia, né? Da Beatriz, essa relação que tem o manejo dos recursos hídricos, né? Com a questão do esgotamento sanitário, né? Então, se me permite, Serginho, eu passo para ti. Passamos para a Beatriz fazer as considerações dela agora e depois a gente volta para o bate-papo aí. Beatriz, fica inteiramente à vontade.
Pode ser realmente um ótimo gancho. Primeiro, eu queria reforçar essa importância de tratar o tema esgoto, porque o que a gente percebe na população em geral? Existe uma preocupação bastante intensa com relação à qualidade da água, a receber água tratada, mas essa relação qualidade de água e esgoto não tratado, isso não, de forma assim, não é muito perceptível na população em geral. As pessoas, de certa forma, não percebem essa relação. E a fala do André é bem nesse sentido. Isso na área rural a gente percebe muito. As pessoas têm o hábito de confiar na água de poço, e a gente ouve muito, vê muito, às vezes, uma justificativa de eu pego a água e a água está translúcida, meu copo está limpo. Mas isso não é uma realidade. Eu conheço, embora eu conheça pouco Viamão, o meu cunhado tem um sítio em Águas Claras, e eu, pelo menos a parte onde ele tem um sítio eu conheço, então a densidade demográfica em Águas Claras, até porque os sítios nessa região, para mim, são terrenos grandes, eles são pequenos, então tu tem uma situação de contaminação do subsolo próxima da região urbanizada, porque são populações próximas, terrenos pequenos, com essa infiltração que o André comentou. Quando a gente pensa que esse sistema fossa-sumidouro, fossa-filtro-sumidouro bem operado, ele trata em torno de 80%, tá? Quando eu digo bem operado, assim, a manutenção correta, a limpeza periódica, ele não trata 100% desse material, desses coliformes. Isso realmente infiltra no solo, isso vai contaminar o subsolo, vai contaminar as fontes de abastecimento dessas populações e mais. O saneamento nas áreas rurais, ele tem um outro fator importante, que é a preservação das nascentes, das formadoras de rios. Quando a gente pensa em contaminação de uma bacia hidrográfica, seja por esgoto, seja por efluentes industriais, quanto mais no tronco central, vamos imaginar uma árvore e seus galhos, quanto mais no tronco central ou mais no início dessa bacia for essa contaminação, mais vai impactar uma área enorme da bacia. Se essa contaminação for mais na ponta do galho, for mais no final da bacia, a contaminação é menor. E quando a gente pensa que a maior parte das nascentes que formam os nossos rios, de onde se capta água para abastecimento, estão na zona rural, o tratamento de esgotos na zona rural é bastante preocupante, sim. Por outro lado, na área urbana, a gente sabe que ele é necessário, ele é muito necessário, porque a contaminação por esgoto doméstico se soma a outras contaminações, né? A própria chuva, carregando contaminantes do trânsito, de diversas atividades para o subsolo, isso leva também a uma potencial contaminação mais grave até, que não é basicamente por matéria orgânica. Outra coisa que preocupa com relação ao tratamento de esgotos, não vou nem insistir na tecla aqui, o professor André já foi bastante claro, o Fiores também falou no início, nós estamos muito atrasados em termos de saneamento. Mas nós, além de estarmos atrasados em termos de saneamento, principalmente na área de esgotos, nós temos que perceber que o nosso esgoto doméstico ele vem mudando ao longo das décadas. Vou fazer uma comparação bem simples que todo mundo vai associar com isso. As características desse esgoto se complexaram. Há 40 anos atrás, quando a gente lavava o cabelo, usava-se o shampoo e o creme rinse. Lembro do creme rinse. Hoje, quantos produtos se usa para tratar o cabelo? A lavagem de roupas, antigamente, sabão em pó, o amaciante não é tão antigo, mas agora nós temos vários tira-manchas. Então, onde é que eu quero chegar? Além de estarmos atrasados em termos de tratamento de volume, esse esgoto vem se complexando. E dependendo das características desse esgoto, um tratamento mais básico, mais convencional, às vezes ele não consegue dar conta. Gostaria de acrescentar só mais um ponto também que tem a ver com o esgoto, não é o esgoto doméstico, mas está muitas vezes inserido próximo das áreas urbanas, que são os aterros sanitários. O chorume gerado pelos aterros sanitários é altamente contaminante, ele é bem mais contaminante que o esgoto, e embora exista uma obrigatoriedade do tratamento desse chorume a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua regulamentação, os sistemas mais utilizados são tratamentos biológicos para esse chorume. E os tratamentos biológicos, como o nome diz, removem matéria orgânica e contaminantes biodegradáveis. E o chorume tem muita coisa que não é biodegradável. Que o tratamento biológico não vai fazer nem cosquinha. A gente pode citar metais pesados, a gente pode citar compostos recalcitrantes, compostos de cadeias muito grandes, ácidos fúlgicos e úmicos, que são
São contaminantes que vão parar também nas águas, que vão se percolar no solo e tem uma complexidade bastante grande. Gostaria de dar os parabéns a essa parceria. Eu conheci ela agora, à tarde, lendo, né, para me preparar para a aula, porque eu não conheço realmente Viamão. E eu acho assim, sem a parceria com a iniciativa privada, é difícil se tratar esgoto, porque é caro. Tratar esgoto é mais caro que tratar água. A rede de captação de esgoto ela é mais cara que a água e ela tem além dela não ser tão além dela não ser a população em geral não perceber isso tanto necessário quanto a água, a população se sente incomodada pelas obras. Então é difícil tratar esgoto, porque vai alterar o trânsito, vai esburacar a calçada, vai criar vários problemas que muitas vezes as pessoas se pegam mais nesse inconveniente do que nos benefícios que vão ser gerados. E um último ponto, que eu falo muito, vou parar de falar, que eu não sei quanto eu fiz, mas um último ponto que eu gostaria de salientar é assim, que é algo que a gente percebeu, eu sou natural de Pelotas, acho que o professor André chegou depois, é algo que a gente percebeu em Pelotas quando veio esse projeto financiado pelo governo federal, 2008, 2011, por aí, que foi quando eles levaram a rede de coleta de esgotos para o bairro onde eu morava, a Praia do Laranjal, que não tinha, e houve uma resistência enorme das pessoas, primeiro um desinteresse e depois uma resistência em fazer a ligação. Então, esse é outro ponto que a gente precisa pensar também. Muitas vezes o esgoto está passando na frente da sua quadra e as pessoas não fazem a ligação. E aí a gente percebeu o quê? 2 fatores. Isso eu percebi, experiência própria, conversando com vizinhos. Muitos não dão bola, não acham importante, mas muitas pessoas têm a dificuldade do gasto, do custo. Vou dar um exemplo assim, bem típico, desculpa falar de Pelotas, porque é a região que eu conheço, mas vamos pensar que, para quem conhece, região bem central de Pelotas, casas muito antigas, todas geminadas, e pela época de construção, o banheiro é a última peça da casa. Ele está lá no fundo, é o último imóvel. Então, a resistência desses moradores em quebrar todo o piso da sua casa, porque elas são geminadas, tu não tem uma, né? Até trazer essa ligação para frente, isso é uma dificuldade enorme. Então, eu gostaria que o professor André, se pudesse, comentar um pouco, porque isso necessita campanhas, óbvio que isso necessita, muitas vezes, um prazo, prevendo multa para quem não fizer a ligação, mas precisa ser levado em conta também que muitas pessoas, às vezes, realmente não têm os custos para trazer a sua ligação interna até a frente, porque isso corre pelo proprietário, né? E uma outra coisa que eu gostaria, outro ponto só, já vou encerrar, com relação a esse projeto que aconteceu, que começou em Viamão também nesse período, que também lá houve uma dúvida. O nome do projeto lá, que estava nas placas, era Construção das Redes Coletoras de Fossas. E o que a gente percebeu nas casas, nas residências que contrataram serviços de pedreiros para fazer essa ligação? O pessoal estava desligando as fossas, desativando. Eles estavam ligando a sua saída de esgoto diretamente na rede coletora. E aí se criou uma tremenda dúvida, porque quando o projeto fala em rede coletora de fossas, pressupõe que essa coleta é pós-fossa. Qual é a importância disso? Se eu tenho um esgoto que chega na estação de tratamento, na ETA, pós-fossa, ele já vem pré-tratado. Parte dessa carga orgânica já foi removida nas fossas. Se eu desligo a fossa, a carga está chegando inteira. Então, qual foi a dúvida que aconteceu? A estação lá, no caso, foi dimensionada para tratar um esgoto pré-tratado, pelo nome do projeto, ou se desativava as fossas e se chega com uma carga maior, porque as estações de tratamento elas são dimensionadas em cima da carga a ser tratada e em função da população também, né? Então, houve essa dúvida lá. Excelente essa pergunta. Excelente essa tua pergunta. Essa dúvida é uma dúvida que muita gente tem, né? As estações da Corsan, elas são projetadas, elas são de estações de lodo ativados. Então, o esgoto que eu preciso para a minha estação é o esgoto sem passar pela fossa. Eu preciso do esgoto sem o pré-tratamento, porque a fossa ela faz um tratamento preliminar.
ela não faz nem o tratamento primário, ela faz o tratamento preliminar, né? Então, eu preciso desse esgoto sem que ele passe na fossa, porque eu preciso da matéria orgânica dela completa para que eu possa, com as bactérias que essa matéria orgânica vai gerar, elas é que vão fazer o tratamento lá na estação de tratamento. Então, assim, essas bactérias vão ser aeradas, elas vão se multiplicar e elas vão comer o esgoto. Os bichinhos do esgoto que a gente brinca, essas bactérias vão comer devido à aeração, mas eu preciso desse esgoto puro, in natura. Eu não posso nem ter ele diluído em pluvial, porque se ele vier diluído em pluvial, vai atrapalhar o tratamento que eu preciso lá na estação. Então, essas estações do PAC que a Corsã construiu, Alvorada, em Esteio, em Guaíba, essas novas, eu preciso do esgoto totalmente in natura. Então, a ligação domiciliar, ela não tem que passar pela fossa. Hoje, o cano está indo para a fossa, eu pego simplesmente o cano antes de entrar para a fossa e ligo na caixinha da Corsã. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que abandonar a fossa. Até pode a fossa se transformar numa caixa de passagem, mas eu não quero mais que ela trate, eu não quero esse esgoto tratado. Eu quero tratar lá na estação e sem esgoto de chuva. Quanto à ligação que tu falou da dificuldade, eu trabalhei, antes de entrar para a Corsã, eu trabalhei durante 8 anos numa empresa que fazia exatamente isso para o DEMAI, terceirizado para o DEMAI. Então, eu trabalhava para uma empresa que tinha o contrato de ligações domiciliares para o DEMAI em Porto Alegre. Nós fazíamos todas as ligações domiciliares. O DEMAI liga a casa, da casa até a caixa de esgoto da calçada, e da caixa de esgoto da calçada até a rede. Então, o DEMAI faz tudo. Então, a gente trabalhava, e exatamente isso que tu falou, casas geminadas que tinham o esgoto lá no fundo da casa, a gente tinha uma dificuldade imensa de fazer a obra, porque as pessoas não queriam que fizesse uma obra por dentro da casa. Às vezes era uma cerâmica que não existia mais, era um ladrilho que não existia mais, e não tinha para comprar, e não tem mesmo, isso era a realidade, a gente não tinha onde achar esse tipo de piso que tinha nas casas. Aí o cara dizia, do proprietário, olha, vocês vão ter que fazer a casa toda para mim, porque senão eu não vou deixar abrir, né? Então, assim, eu vejo 3 dificuldades para efetuar a ligação de esgoto. Primeiro, o custo, né? O custo de contratar um pedreiro, de fazer, né? O segundo, o transtorno que isso causa, né? E o terceiro, o que tu vai passar a pagar o esgoto. Há 2 anos atrás, a Gergues, ela implementou a cobrança por disponibilidade. Então, a rede passou na frente da minha casa, eu ligado ou não, eu tenho que pagar. E se eu não me ligar, eu vou pagar o dobro do que se eu me ligar. Então, um dos três motivos cai por aí, porque ligando ou não ligando, vai pagar, e se não ligar, vai pagar mais. O transtorno não tem como não acontecer, porque é uma obra dentro ou da casa ou do pátio, é uma obra que vai gerar transtorno. É escavação, é quebrar, é sujeira, é pó, quando está chovendo é barro, quando tem sol é pó, não tem como fugir disso, né? É um transtorno inevitável. E o outro é o custo dessa obra, né? Para os clientes de baixa renda, a Corsã, que tem a tarifa social, a Corsã está tendo um programa agora que a Corsã vai fazer essas ligações domiciliares, né? E as cobranças por disponibilidade, quando a pessoa não se liga na rede, e aí ele paga por disponibilidade, esse dinheiro ele não vai para a Corsã e nem para a Metrosul, ele vai para um fundo na Gergues, e esse dinheiro desse fundo vai ser usado para ligações domiciliares para pessoas de baixa renda. Então, é uma forma da gente aumentar o número de ligações domiciliares dessas pessoas que não têm condições. Uhum. Eu tinha pensado também numa possibilidade, óbvio que isso precisa de uma forte campanha por parte da prefeitura, né? Porque facilita o trabalho das obras, começando por essa campanha. Eu tinha pensado também na possibilidade de algum desconto via IPTU,
da prefeitura de forma a incentivar, porque eu acho assim, se não tiver incentivo, mesmo a Corsã fazendo a obra, tem essa resistência. Então, eu vejo que essa campanha de conscientização da importância da qualidade de vida, associar para as pessoas, via campanhas, a melhoria da qualidade de vida em termos de saúde pública, né, alertar para as principais doenças de veiculação hídrica por esgoto. Eu acho que essa campanha seria talvez uma parceria entre a Corsã e a prefeitura, ou a própria prefeitura, porque para a prefeitura isso é interessante. Esgoto tratado reduz procura por postos de saúde, né, que os custos estão nas costas das prefeituras. Hoje, as prefeituras hoje elas têm o maior interesse em tirar o esgoto cloacal da rede pluvial, porque, na verdade, o esgoto cloacal ele destrói a rede pluvial. O cano, né, que foi feito para o esgoto pluvial, ele não é para receber aquele tipo de componentes que tem o esgoto cloacal. Ele corrói o cano. Então, assim, o cano de esgoto cloacal, ele recebe um tratamento posterior ao cano do esgoto pluvial para que possa receber esse esgoto mais agressivo. Então, assim, é total interesse dos prefeitos, das prefeituras, tirarem esse esgoto cloacal das redes pluviais, né? E eu acho que agora a Metrosul ela já começou com uma campanha porta a porta, incentivando a ligação domiciliar, né? E essa campanha vai estar junto com as prefeituras, com os assistentes sociais das prefeituras, com os assistentes sociais da Corsã, com o pessoal da Metrosul, visando conseguir o maior número de ligações domiciliares possíveis para que a gente possa minimizar cada vez mais e o mais rápido possível a questão do esgoto nos arroios, nos rios, né? Para que a gente possa, quanto antes começar a despoluição, antes a gente vai ter a recuperação dos mananciais, dos arroios e dos rios. Com certeza. O sistema combinado, para mim, é um problema sério, né? Porque não tem muito sentido a gente juntar, quando a gente fala em sistema combinado, para o pessoal que está assistindo, usar a mesma rede de canalização para esgoto pluvial e esgoto doméstico. Vamos pensar em termos de custo de construção, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgotos. Se eu trato só o esgoto da cidade, eu dimensiono essa estação de tratamento e todos os seus equipamentos, todas as suas etapas, para aquele volume. Se eu for fazer esse projeto e vou receber também o esgoto pluvial, o volume é maior. Então, eu tenho mais gasto na hora de construir ou de adquirir equipamentos de tratamento para a minha ETE. E tem um outro problema. O sistema pluvial ele é aberto pelas bocas de lobo, porque se ele não for aberto, ele não consegue captar água das ruas. Então, se eu tenho, junto com o sistema pluvial, com a drenagem pluvial, eu tenho o esgotamento, quando eu tenho aquelas famosas enxurradas que as bocas de lobo não dão conta, eu tenho o retorno desse esgoto para as ruas. Então, a meu ver, esse sistema de combinado ele é muito ultrapassado. Eu sei que alguns países da Europa ainda usam, mas ele é absurdamente incoerente. Né? E isso nos causa um prejuízo tremendo, né, nas estações de tratamento, porque elas foram dimensionadas para o volume de esgoto cloacal, né? E isso, a gente sabe que muita gente liga o pluvial no cloacal, né? Mas o problema é quando chegam muitos sólidos, vocês não têm noção das coisas que chegam nos interceptores na estação de tratamento. Isso nos obriga a construir caixas de areia, grade de proteção, para separação do material. Se vocês tivessem assim, ó, até o dia que vocês quiserem fazer uma visita, depois de passar essa pandemia, a gente pode visitar as estações de tratamento, tanto a de Esteio, quanto a de Canoas, a de Guaíba e a de Alvorada, que é a que nos atende aqui em Viamão, para vocês verem a grade de chegada do esgoto, as coisas que chegam nessa grade. Vocês não têm noção. A gente teve que fazer um gradeamento na estação elevatória, na estação de bombeamento, porque ela fica bem ao lado do Arroio Feijó. Vocês não têm noção das coisas que chegam ali no gradeamento. A gente já gastou, eu já mandei consertar em 2020, que foi quando começou a operar o sistema, a gente já consertou 3 vezes a grade da elevatória, não da estação de tratamento. Da estação de bombeamento a gente já consertou porque quebrou,
porque chegava coisa, chegava guarda-chuva, chegava sapato, vocês não têm noção das coisas que chegam ali. Então, assim, isso é muito ruim, esse esgoto misto, porque além de estourar o volume, a vazão que é prevista no projeto cloacal, ele destrói as estações, tanto de bombeamento quanto de tratamento. Por outro lado, se tu tem só o esgoto cloacal, o grande problema é cabelo, né? Que a gente bate bastante. Com os alunos, a gente não tem essa percepção. É muito comum as pessoas pentearem o cabelo, fazer a barba e jogar no vaso sanitário. Eu reforço o que o André falou. É bonito de ver um gradeamento na chegada quando tem aqueles bolos de... É horrível falar sobre isso, mas é a realidade, né? E é uma forma de preservar os equipamentos, porque quando a gente pensa, que nem o André estava dizendo, no conserto das redes, não sei se são mecanizadas ou não, isso é dinheiro público, por algo que não deveria acontecer. Essa manutenção é necessária, mas talvez não com essa frequência. Então, essa preservação de todos os equipamentos dentro da rede passa também, com certeza, por essa separação, realmente, do sistema combinado. É uma forma de proteger toda a parte... Um conserto de uma grade dessas aí gira em torno de 80 a 100 mil. É muito caro, esses equipamentos são muito caros, né? E tem que estar, eles têm que estar sempre funcionando. Porque imagina, se não tem isso vai para a bomba. Porque assim, o esgoto, 99,9% do esgoto é água. 0,1% são sólidos. Era para ser. Só que no momento que começa a chegar o pluvial com toda essa sujeira, a minha estação, não é a estação da Corsã, nenhuma estação no mundo, ela está dimensionada para receber sólido. Ela está dimensionada para receber esgoto, que é predominantemente água. Se no momento que ele começa a receber sólido, não tem equipamento que resista, vai sempre estar quebrado, vai estar sempre danificado, tanto os gradeamentos quanto as bombas. Verdade. Eu acho que o debate aqui esse diálogo aqui está fluindo, está gostoso demais da gente poder acompanhar e ao mesmo tempo vai atiçando a gente em muitos aspectos. Por exemplo, eu me lembro do Rio dos Sinos, que há pouco tempo teve aquela mortandade de peixes lá, aquele caos e tal, mas ao mesmo tempo eu me lembro das nascentes dos Sinos, daquelas cachoeiras, aquela maravilha que é isso. Então, são aquelas coisas que acontecem pelo comportamento das pessoas, da relação que a sociedade tem com seus mananciais de água, seus rios, seus arroios. E aqui na nossa cidade, o Arroio Feijó é a estampa disso, né, de tudo isso. Então, é muito importante a gente tratar o esgoto, de enfrentar esse tema, de tratá-lo bem. Isso André e Beatriz, me instiga duas perguntas. Primeira do André, em termos de... há anos atrás, aconteceram, lá na época do PAC, aconteceram essas obras que passam aqui perto, por exemplo, do lado do Lago Tarumã, desce toda essa canalização que é o eixo aqui das Águas Belas. Então, isso vai dar em Alvorada por aqui. Eu gostaria, André, que tu falasse um pouco do que tem, né, feito de obras assim, né, nesse sentido de canalizações já, nessas duas bacias, assim, o que falta ainda, e, enfim, desse um panorama para as pessoas que estão nos acompanhando saber o que já tem pronto, né, em termos de Viamão. E a outra questão, que é muito importante, por exemplo, a Corsã, eu sei que ela trabalha com tarifa social, que tem todo um projeto. É uma empresa pública, reconhecida, amada acho que por a maioria da população, por todo o serviço que a Corsã presta para a gente. Então, é maravilhoso. Mas quanto por exemplo, assim, as pessoas me perguntam e me instigam, mas quanto vai custar isso para mim? Qual é o preço que cada cidadão vai pagar para isso? O que agrega nisso? A gente tem uma ideia disso, André? Sim. Do custo assim, dessa... André, pelo cidadão. Primeiro, o que está feito em Viamão? O centro de Viamão ali, aquelas ruas em volta da igreja, Bento, a parte da Bento Gonçalves, aquela parte do Lago, Mendanha, aquilo ali tudo já tem rede. Essa rede vai pelo lago e liga no interceptor Águas Belas, que está ligado até essa estação de bombeamento que não está concluída.
No momento que ligar essa estação, eu tenho como ligar toda aquela parte do centro de Viamão ali, aqui até atrás da igreja, ali em volta de Setembrina, a parte do Mendanha, aquela parte ali, toda ela já tem rede, né? Não é muito no centro, ainda tem muito que expandir e essa expansão vai ficar por conta da Metrosul. Então, no momento que a gente tiver, vai dar aproximadamente 4.500 economias ligadas quando eu conseguir ligar essa estação de bombeamento lá em Alvorada, tá? Quanto ao custo, o que vai custar isso, né? As pessoas dizem, vai aumentar a minha conta d'água. Assim, não, a conta d'água não mexe. A conta d'água, a água, tu vai continuar pagando a água que tu consome. Vai aumentar a conta da Corsã? Aí, mas tu está jogando com palavras. Não, a conta da Corsã vai aumentar porque tu está passando a receber um serviço que tu não tinha. Aumentou a minha conta? Não, a conta não é que aumentou a conta, tu passou a pagar por um serviço de coleta de esgoto, que não existia. Como é que vai ser o cálculo disso? Isso, o cidadão vai pagar aproximadamente, vai pagar 70% do consumo de água. Não é 70% da conta. A conta ela é composta pelo consumo mais a taxa básica. A taxa está fora disso. É sobre o consumo, sobre o que tu consomes de água, tu vai pagar 70%. É muito alto. Está entre as mais baixas do Brasil. São Paulo é 100%. Tem lugares que é 125% do consumo de água. A Corsã está cobrando 70%. Na prática, o que vai ser? Aproximadamente 50% da conta. Se a minha conta é R$50 de água, eu vou passar a pagar aproximadamente R$75. Vai dar 50%, 47%, 48%, 50% da conta que paga-se hoje de água. Que aí, mas não é 50%, é 70%, isso equivale a 70% do consumo de água, fora a taxa. O custo é mais ou menos aproximadamente esse. Eu tenho uma pergunta para fazer, né? A gente sabe o grande custo que tem de todas essas obras, né? E eu fico me perguntando ali, né, pelas várias coisas que a gente já tem visto por aí, né? Esses sistemas centralizados, né? Você tem que levar por grandes distâncias e, eventualmente, pega o caso aí de Águas Claras, em outros lugares com, digamos, um número muito menor da população e de economias e tudo mais, né? Não existe nenhum projeto que se tenha trabalhado essas questões de sistemas descentralizados para menores locais, porque a gente pegar aqui, olhar, vem lá da Alvorada, nós vamos lá de Águas Claras, fazer tubulação e levar tudo isso lá para a Alvorada, né? Por que não diminuir, do mesmo jeito que existe hoje esses projetos de não fazerem grandes hidrelétricas, mas fazerem pequenas estações, né? Por que a gente não vê isso acontecer? Qual a dificuldade que isso teria, né? Aonde esbarra esses projetos, né, de sistemas descentralizados ou sistemas menores, né? E até mesmo legislação para esses condomínios rurais e tudo mais terem seus próprios condomínios, terem seus próprios tratamentos, as wetlands e coisas similares. Né? Ótima pergunta quanto a isso. Hoje, vamos usar Águas Claras. Águas Claras vai ser um sistema individual para Águas Claras, ela não vai ser ligada aqui, justamente por isso, porque teria que ter uma rede de uma extensão muito grande. Em sistemas onde as distâncias são muito grandes e são pequenas comunidades, se constrói ETs compactas, né? Então, lá em Águas Claras, vai ter uma ET compacta. Em Capão da Porteira, provavelmente tem uma ET compacta. Hoje nós temos uma ET aqui no condomínio Buena Vista, que é operada por nós, que foi construída exclusivamente para o condomínio Buena Vista, uma ET moderna, automatizada e que funciona para o condomínio Buena Vista. Então, mas assim, hoje, um dos principais custos que a Corsã tem é a energia elétrica. E essas ETs automatizadas, elas gastam muita energia.
Então, quanto menos etes eu puder ter e puder ter mais redes, é mais econômico a operação desse esgoto. Além do que, quanto mais ET eu tiver, quanto mais estações de tratamento eu tiver, mais pessoas envolvidas no tratamento e na manutenção dessas estações eu terei que ter. Então, assim, é muito mais fácil eu ter uma rede de Viamão a Alvorada do que eu ter uma ET em Viamão e uma ET em Alvorada. Entendeu? Pela questão da energia, que é muito cara. A energia hoje, ela é o maior custo. Energia e salário, hoje, folha de pagamento, são os maiores custos que a Corsã tem hoje. Então, a energia, quanto menos eu puder despender em energia, é mais negócio para nós, além da manutenção e da operação de mais uma estação. Só para complementar, realmente, as estações automatizadas têm esse problema, né, que é esse gargalo, que seria o consumo de energia, e as estações operacionais, operadas por funcionários, têm esse outro problema, que seria a mão de obra. Tu paga a hora trabalhada para os operadores de uma ETA, ela é a mesma se eles forem tratar em 10 metros cúbicos ou 100.000 metros cúbicos. Né? A diferença estaria nos custos de construção dessa ETA, mas em termos de economia de mão de obra, os custos de folha de pagamento, como ele falou, realmente, porque uma estação, o pessoal que trabalha na estação, para eles tanto faz tratar um volume maior ou menor de esgoto, a diferença vai estar no tamanho, mas quando tu tem isso fragmentado, realmente tu tem esse problema dos maiores custos. Eu só queria fazer um comentário com relação às PCHs, que é uma situação um pouco diferente. Assim, por que as PCHs estão surgindo com tanta força no país? Porque os nossos grandes recursos hídricos, capazes de comportar aquelas mega centrais hidrelétricas, eles já foram praticamente todos comprometidos. A gente não tem mais rios suficientes com capacidade de construção e de operar com esse grande volume de água. Então, a alternativa agora para se ampliar a rede de hidrelétrica seriam as que utilizam menores vazões. Tá? Então, é uma situação um pouco diferente. A gente já tem os grandes rios comprometidos, então a nossa capacidade de construção de mega hidrelétricas já está um pouco limitada com relação a isso. Sem contar com o dano ecológico de uma grande hidrelétrica, né? Sem contar com isso, né? Exatamente. Eu levantei a mãozinha ali. Já são 8h06, mas está indo muito bem, num ritmo bem tranquilo, bem leve. E normalmente a gente leva até as 8h30, né, Pelé? Isso. Eu queria perguntar ao André essa questão que está agora na ordem do dia relacionada à privatização ou à venda das ações da Corsã, né, que vai deixar de ser uma empresa pública, vai passar a ser uma empresa, não sei como é que se chama, economia mista, com maioria das ações na iniciativa privada, acho que é isso, né? Se isso vai ter alguma implicação, vai resultar em alguma alteração de planejamento desses investimentos, não só em Viamão, como também nos demais municípios aonde a PPP, são 9 municípios, né, André? Tu falou no início. Sim. Aonde a PPP foi desenhada, arquitetada. Essa é uma pergunta. E a outra, para a professora Beatriz, voltando às zonas rurais, porque Viamão tem uma área rural muito grande, são quase 1.500 quilômetros quadrados, e esse eixo, por exemplo, que vai do pedágio, assentamento, Águas Claras até Capão da Porteira, eu imagino que tenham ali de 30 a 40 mil pessoas em algumas épocas do ano, né? Nós temos, além do que, ali e em mais outras regiões, indo para Itapuã, pela Costão do Oveiro, é assim que chama, né, Serginho? Estrada da Pimenta, por dentro ali, mais milhares de sítios, né, de pequenos sítios que vão se juntando lá no Cantagalo, depois chegam em Itapuã, onde tem uma comunidade com, sei lá, algo em torno de 8 a 10 mil habitantes, né?
pensando bem, Itapuã e Águas Claras poderiam ser municípios até, né? Pela estrutura que tem, pela população, são maiores do que 300 municípios do Rio Grande do Sul, que tem menos de 5 mil habitantes. Bom, nesses casos, Beatriz, aqueles sistemas alternativos que o Pellegrini falou, e o André pode comentar também, já que existe um espaçamento entre as moradias, existe uma disponibilidade de área, né, de terreno, esses sistemas de tratamento, esses wetlands, ou então esses sistemas de tratamento por raízes, né, 10 segundinhos para contar lá. Quando eu estava na extensão rural em Silveira Martins, nós conhecemos uma dissertação de mestrado de um aluno da UFSM, que desenvolveu um sistema de raiz que parece um túmulo, assim, né, de tijolo, né, parece um túmulo, porque tem mais ou menos 2 por 1 de largura e 1 metro de altura, revestido, e com camadas de areia e brita com canos, aonde o esgoto era despejado, e em cima plantas que transformavam, absorviam aquela matéria orgânica depositada ali, que passava pelo processo de decomposição, e transformava então aquilo em biomassa, né, que depois era cortado. Bom, em resumo, o líquido que saía ali, a gente mandava analisar na universidade e tinha uma qualidade muito boa em termos de demanda biológica de oxigênio e outros parâmetros aí relacionados à qualidade da água, né? E era muito barato, muito barato. E eu fico imaginando assim como o poder público poderia incentivar isso, né? Fornecendo, por exemplo, serviço de máquina para fazer o buraco. Uma retroescavadeira vai ali em 5 minutos faz esse buraco, ou até mesmo alguns materiais, ou assistência técnica, orientação pela Emater, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Agricultura, coisas desse tipo. Então, gostaria que a Beatriz comentasse isso, e também o André a primeira questão. Fiquem à vontade, não sei quem quer falar primeiro. Está fechado, Beatriz. Pode falar primeiro, Beatriz, depois eu falo. Tá bom. Realmente, o problema da zona rural é os custos para se implantar uma rede de coleta, porque muitas metragens de tubulação com as propriedades muito afastadas, então realmente a gente sabe que os custos dificultam, não é associado a isso, que realmente a coleta e tratamento de esgotos na área rural é infinitamente menor que nas áreas urbanas. Mas é possível, viável e muito barato realmente se fazer esse tratamento nas propriedades. Quando predominam moradores, a coisa é mais simples. Quando são sítios de lazer, ela é um pouco mais complexa, mesmo quando se pensa só no sistema de fossa, filtro, sumidouro. Por quê? Se é um sítio de lazer, que ele não é frequentemente utilizado, ele passa 3, 4 meses sem ser utilizado, toda essa biota presente na fossa, esses micro-organismos que o André comentou, eles morrem. Micro-organismo sem comida, ele não trabalha. Então, quando tu chega para passar 15 dias no sítio, a tua fossa não está operacionada. Não tem micro-organismos ali tratando. Isso tem um tempinho, né? Já quando predominam moradores na área rural, isso é muito mais fácil, porque tu tem alimentação constante de matéria orgânica e nutrientes para esses micro-organismos poderem tratar o meu efluente, o meu esgoto. Então, o ideal, quando tem um sistema, sítios onde tem moradores e são sítios só de turismo, ocupados sazonalmente, o ideal é que se faça conjuntos de tratamento. Pega 3, 4 vizinhos, um é morador, o outro não é, e trata em conjunto. Constrói um wetlands, agora eu explico um pouquinho mais, que receba esgoto dessas 3 propriedades, porque se num determinado momento um domicílio não está gerando esgoto, tem os outros, para manter esse aporte de biomassa, de micro-organismos para tratar essa fossa. No sistema individualizado, os wetlands, esse sistema, wetlands são conhecidos por sistema de raízes, banhados construídos, eles têm várias nomenclaturas, mas o que se firmou mesmo são wetlands, tá? Que eles nada mais são do que banhados artificiais, porque é proibido se usar banhado, né, para tratar esgoto, e eles imitam os processos de degradação da matéria orgânica, dos contaminantes, que acontecem naturalmente nos banhados, nas zonas de filtragem que estão banhados. Tá? Por que ele imita? Porque eles são construções simples, baratas, mas eles têm um controle de todas as variáveis para mim atingir um grau de eficiência, um grau de remoção muito alto.
Eles são tanques que podem ser construídos de alvenaria, eles podem ser construídos simplesmente escavados no solo, impermeabilizado com uma geomembrana. Eu posso usar caixas d'água como sistema, como tanques de tratamento. E a operação, o funcionamento deles nada mais é do que eu tenho toda a minha carga de poluentes presente no esgoto, atravessando essa zona de raízes e sendo absorvido esse material pelas plantas, esses contaminantes. Os wetlands, por trabalharem com plantas, eles têm uma vantagem em cima dos outros processos biológicos, que é a remoção de nitrogênio e fósforo. Porque nitrogênio e fósforo não é muito bem removido pelos micro-organismos, não na mesma quantidade que matéria orgânica. Mas plantas, elas precisam de nitrogênio e fósforo nos seus processos de crescimento. Então, é isso que acontece dentro do wetland. Eu tenho um sistema impermeabilizado, onde eu não tenho infiltração no solo, então não tenho contaminação do lençol freático e das águas subterrâneas, e o esgoto é forçado a atravessar toda essa camada e ele vai sendo absorvido. Matéria orgânica, nitrogênio e fósforo vai sendo absorvido pelas plantas pelo próprio processo de crescimento dela. Tanto que a manutenção desses wetlands é basicamente poda. Simplesmente se poda de tempos em tempos essas plantas, porque é na fase do crescimento que as plantas mais vão retirar esses nutrientes do tratamento. A eficiência de tratamento delas é mais alta na fase de crescimento, quando elas mais vão remover esses nutrientes. E tem uma outra grande vantagem com relação aos wetlands, é que eles imobilizam, eles removem, de certa forma, não somente os nutrientes necessários para as plantas, eles removem metais pesados, removem por adsorção. Esse material é sugado, eu não sou agrônoma, né, mas ele também é absorvido nas raízes, nas folhagens, nos caules, dependendo da planta, ele podem ficar mais retidos nas raízes, mais no caule, mais nas folhas, mas eu retiro desse meu efluente que vai ser lançado depois, esse esgoto que vai ser lançado, eu retiro, inclusive, metais pesados. Por ser barato, por ser de fácil construção, eu acho que as prefeituras, os órgãos ambientais das cidades poderiam dar esse aporte realmente para as áreas rurais, porque uma forma de evitar a contaminação do solo tem a ver com saúde pública dessas populações, melhorar a qualidade de água, de abastecimento delas quando é proveniente de poços, proteger os córregos e as nascentes dessas regiões que formam essa bacia hidrográfica, que depois a gente vai captar água para os grandes centros populacionais. Então, o ideal seria fornecer esse aporte, esse suporte, porque, como eu disse para vocês, é um sistema construído, ele imita um banhado, mas ele é um sistema operacional. Então, tem todo um cálculo de dimensionamento que leva em consideração o número de moradores, carga orgânica per capita, frequência, quantas pessoas moram, como é que é no final de semana, tem muita gente. Então, ele é dimensionado, ele é um sistema de tratamento, ele é um equipamento, ele tem a sua dimensão. E dá para jogar com várias variáveis, então depende muito, várias variáveis é bonito, depende muito das características do local, porque eu posso, as variáveis que eu posso utilizar para atingir um grau de eficiência elevado seriam, primeiro, o dimensionamento, em função da vazão, da carga orgânica, eu posso trabalhar com tipos de macrófitas, de plantas enraizadas diferentes, eu posso trabalhar com camada suporte, que é onde dá sustentação para o crescimento das raízes diferentes, com maior ou menor granulometria. Eu controlo o tempo de detenção, o tempo de tratamento dentro desse sistema pelo tamanho dele. Então, eu consigo no projeto, se eu acho que ele precisa ficar 3 dias de tratamento, ou 24 horas, esse controle eu tenho pela construção. E, embora seja um sistema muito barato, muito simples de construir, ele precisa de um projeto. Então, nesse sentido, precisaria um aporte dos órgãos públicos junto às comunidades rurais, através de associações de moradores, de paróquias, pegar as características dessas populações, desses domicílios, e fazer esses projetos e prestar uma assessoria na hora da construção e da manutenção. Repito, a manutenção nada mais é do que uma poda sazonal e periódica dessas plantas e substituição de alguma muda. Só para finalizar, para não parecer que é um sistema muito artesanal, ele é muito pouco usado no Brasil ainda, tá? Mas vem crescendo. Desde a década de 80, ele vem crescendo bastante. Mas na Europa ele é muito utilizado, inclusive, para tratar efluentes industriais. Nós temos um sistema, para citar um exemplo, nós temos um sistema de wetlands bem grande, não sei dizer agora o dimensionamento para vocês, mas é bem grande, seria um quarteirão, eles são vários, são tanques paralelos, construídos na Josapar, em Pelotas, para tratar o efluente da produção de arroz.
A empresa tem toda uma estação de tratamento de efluentes, né, padrão, e ela construiu esse sistema de wetlands como finalização, como um polimento desse efluente, justamente pelo problema de fósforo e nitrogênio, que o esgoto, o efluente da produção de beneficiamento de arroz, ele tem muito fósforo e nitrogênio. Esse problema é similar aos nossos esgotos, né? O nosso esgoto tem muito fósforo e nitrogênio. Então, todo aquele fósforo e nitrogênio que tem uma remoção limite para os processos por micro-organismos, ele é compensado, ele é somado a essa remoção pelas plantas, porque fósforo e nitrogênio é tudo que a planta precisa para crescer. Então, seria interessante, não é caro realmente, mas isso, assim, ó, o pequeno produtor, o produtor rural, ele pode muitas vezes ouvir, ver na internet e constrói, mas em função de não ter os parâmetros de projeto, ele pode construir pequeno e não tratar o suficiente, porque o tempo de tratamento, o tempo de detenção hidráulica é muito rápido, então não consegue remover com a eficiência esperada, ou pode supradimensionar, construir um sistema muito grande, onde a utilização normal, produção normal de esgoto e das águas domésticas não é suficiente para manter esse sistema sempre alagado e vai levar à morte das plantas, né, que iriam tratar. É um sistema seguro, tá? Antes que o pessoal diga assim, vou ter um alagamento, ele não gera odores e ele não tem problema com vetores com relação a insetos, porque nos parâmetros de dimensionamento, quando a gente faz projeto, em função da vazão, a lâmina d'água é sempre fica abaixo da camada de brita, então eu não tenho lâmina d'água, não tenho proliferação de insetos e nem de maus odores, porque é um sistema aeróbico. É um sistema aeróbico, tá? Porque as plantas muito plantas levam oxigênio para dentro do... É tanta vantagem, né, Beatriz? Além de todas essas que tu citou, a outra é que serve como um instrumento de educação ambiental, né? Porque tu vê ali todo o ciclo, né, da natureza sendo cumprido, né? Enfim. O André, né, ficou com a pergunta. André, só para complementar, as pessoas serão obrigadas, elas vão ter um prazo, por exemplo, quem tem o famoso poço negro, fossa séptica, né? Ele, na época, não existia oferta de serviços, 10 anos atrás, 15, 20, 30 anos atrás, e fizeram o tal de poço negro, fossa séptica, né? E essas pessoas, elas podem querer não ligar na rede de esgoto sanitário, ou vai ser dado um prazo? Como é que vai funcionar isso? E tu disse que a cobrança vai ser uma percentagem do consumo de água. Eu não sei bem, mas existe uma camada da população, né, Serginho, que paga a tarifa social e ali é só uma tarifa básica, não vai o consumo, né, André? Não sei como é que é isso. Me explica um pouquinho como é que fica para esse público. Sim. O que paga a tarifa social é considerado 10 metros de consumo, 10 metros cúbicos de consumo mês. Então, ele vai pagar em cima da tarifa social. Né? Então, assim, tu me perguntou se o pessoal vai ser obrigado ou não. Não, ninguém é obrigado. A gente não tem poder de polícia. Só que ele vai passar a pagar pela disponibilidade. Então, quem paga pela disponibilidade, né, ele vai pagar 2 vezes mais do que se ele pagasse a taxa de esgoto, a conta do esgoto. Então, o consumo dele lá 10 metros, vamos lá, 20 metros cúbicos, ele vai pagar, se ele estiver ligado, ele vai pagar 70% desses 20 metros cúbicos. Se ele não estiver ligado, ele vai pagar 2 vezes isso pela disponibilidade. A disponibilidade vai ser praticamente o dobro do que se ele estivesse ligado. Então, assim, a gente não pode obrigar. O que pode, sim, é os prefeitos, as prefeituras, as secretarias de meio ambiente, ou denunciarem por crime ambiental. Isso é possível, uma vez que a rede está passando na frente da casa e o cara opta em não se ligar, ele pode ser acusado por crime ambiental, né? E isso em Porto Alegre acontece direto, né? E nós aqui na Corsã ainda não acontece porque está muito recente isso. As pessoas que foram notificadas a fazer a ligação, muitas ainda estão dentro do prazo, né? Que é dado, se não me engano, são 120 dias para fazer a vistoria e fazer a ligação. Então, assim, a pessoa não é obrigada, mas a pessoa
vai pagar mais caro se não se ligar. Não sei se eu te respondi. Sim, André. E aí ficou aquela questão da privatização se isso vai afetar os investimentos ou não, a tarifa, essas coisas. Assim, vamos falar sobre a privatização quanto à PPP. A PPP é um contrato assinado com a Corsan, independente quem for o controlador acionista da Corsan, a PPP vai seguir pelos 35 anos pelo qual ela foi assinada, né? Então, não vai mudar nada. O governador, uma semana atrás, anunciou que privatizaria, parece que a ideia inicial era abrir o capital para 49% e posterior a isso foi definido 70%, né? A Corsan deixaria de ser controlada prioritariamente pelo Estado, né, que hoje detém 99,99% das ações, o Estado passaria a ter somente 30%, mas seria o maior acionista individual. As outras ações, ninguém poderia ter mais do que 30%, e aí o restante, 70%, seriam divididos entre acionistas, né? Para nós, eu acho que isso ainda vai ter uma longa estrada aí para percorrer. Eu não acho que isso seja definitivo, que esteja batido o martelo. Eu acho que isso ainda tem muita discussão, tem um longo caminho a ser percorrido. Mas para nós, funcionários, assim, nós temos que ser profissionais agora. Se perguntar, eu acho que para os 5.700 funcionários, não agrada a ideia de privatização, obviamente. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, nós temos que trabalhar, né? Está todo mundo sendo pago, a gente tem que trabalhar. A gente é funcionário e não pode, imagina, se todo mundo decidir, vamos parar, eu acho que nós temos que trabalhar e até para mostrar, porque se vai para um plebiscito, eu tenho que ter a opinião pública a meu favor. Eu, funcionário, eu, Corsan, vamos dizer assim. Então, nós não podemos parar de trabalhar, nós temos que continuar trabalhando. A gente tem que ser profissional nessa hora. Isso é uma opinião minha. Eu vou tocar o barco, vou continuar trabalhando. Óbvio, se tu me perguntar, tu gostou da ideia? Não, eu prefiro a Corsan como é agora, né? Mas eu acho que a gente tem que tocar o barco, a gente não pode deixar a peteca cair e tem que seguir trabalhando. E eu acho que as questões de contratos, a questão de tarifa, ela é regida pela Gergs e pela Gesan. Então, não é a Corsan que define a tarifa. A tarifa é estabelecida pelas reguladoras, né? Então, eu acho que isso não vai haver modificação num primeiro momento, né? Mas, assim, para te falar mais concreto, a gente não tem a informação, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai acontecer, é tudo muito novo, faz uma semana do anúncio, então a gente está meio que, está todo mundo, está muito nebuloso a história ainda, a gente não sabe como é que vai ser, o que vai ser, quem serão os, né? Isso é uma coisa que está muito dúbia ainda para a gente. Eu tenho uma pergunta sobre a PPP, que seria, a gente vê muitas situações de obras onde ocorre quebra de contrato, por N problemas da empresa que assume. A minha preocupação é essa. A partir do momento que a Corsan fez o treinamento e se retirou da parte da operacional das ETs e a empresa assume, se futuramente houver algum problema com a empresa e ela quebre o contrato, pare de prestar o serviço, a Corsan tem condições de reassumir imediatamente a operação dessa ET, porque é um sistema que não tem como parar, é impossível de parar. Sim, tem. Para tu teres uma ideia, hoje, na região metropolitana, eu tinha funcionários da minha superintendência, em torno de 70 funcionários exclusivamente no esgoto. Tá? Esses 70 funcionários, nós vamos redistribuir nas regionais, são 10 regionais no Rio Grande do Sul, a Surmet e mais 9. Nós vamos distribuir esse pessoal, tem gente que mora no interior, que é do interior e tem vontade de ir, esses 70.
Outros a gente faz permuta. Uma pessoa quer ir para hoje trabalha no esgoto em Gravataí, ele quer ir para o interior, uma pessoa do interior quer ir, a gente vai jogar, permutar, a gente vai distribuir esse pessoal, né, entre operadores de esgoto de rede, operadores de estação de tratamento, parte administrativa do esgoto. Então, esse pessoal vai ser todo ele redistribuído na Corsan. Claro que a Metrosul, para sair, ela não vai dizer, ó, sair amanhã eu tô... Não tem como fazer isso, né? Claro que se elas fizessem, abandonassem, de um dia para o outro abandonasse, nós é óbvio que teríamos dificuldade para realocar esse pessoal das estações de água, porque quem trabalha hoje no esgoto vai passar para a água, né? Uma mudança radical, uma mudança, hoje a Metrosul saiu, te vira, Corsan. É óbvio que teria uma dificuldade para realocar esse pessoal numa velocidade satisfatória, mas com certeza teríamos profissionais para reassumir a questão do esgoto, tanto em conhecimento quanto em número. Fiorese e Pellegrini, eu não sei, a gente está num bate-papo aqui muito importante, né, e vai suscitando, vai provocando várias reflexões, opiniões e tal, mas nós estamos beirando as 8h30, 8h30, né? Eu não sei se a gente talvez não vá fechando aí um bloco de fechamento. Eu quero dizer o seguinte, que tem um tema desses provoca outros temas, né? Outros assuntos, muitos. Eu tenho falado assim, eu recebi um puxão de orelha agora através do recado de alguém que está assistindo, que a Corsan não é tão amada assim como eu pinto ela, né, por problema de água e principalmente de falta de água e tal e tal. Mas eu reafirmo aqui o meu respeito e a defesa da Corsan como uma empresa pública. Eu não quero. Tu ama a Corsan. Eu não quero que a Corsan seja privatizada. Então, essa é uma opinião de respeito a essa empresa pública do Estado do Rio Grande do Sul, até por isso que a gente tem tarifa social e assim por diante. Exatamente. Que as pessoas, depois que privatizarem empresas, isso, daquilo, aí elas vão sentir, mas aí já foi, já passou. Aí não adianta chorar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que funcionam e que andam bem. Sobre a questão, esse tema que nós estamos abordando, da água, e o tema da ambiental, ele sempre é uma responsabilidade que comporta o cidadão e o gestor público, né? Então, nós sempre vamos ter que... Tem coisas que são do cidadão, aquele guarda-chuva, ele não vai chegar lá nessa estação de tratamento se não for jogado por alguém. Então, essas coisas... O Rio do Sino não está poluído assim, porque a nascente não são assim. A natureza não é assim. Ele é bem maravilhosa. Então, sempre é muito importante que tenhamos campanhas efetivas de educação ambiental, de compromisso com a natureza, como parte dela, isso que a gente vem falando, todas as nossos painéis, que tenha um programa com a coleta seletiva, a coleta regular, a coleta seletiva, e uma efetiva fiscalização. Não é só os arroios que estão assim, mas quem vai pelo caminho do meio está vendo aqueles portais da vergonha, caminho do meio, aqui na frente do autódromo, em tudo que é lugar, em tudo que é via. Então, eu acho que tem uma dívida com o meio ambiente, que é do cidadão, mas muito também do poder público, de induzir essas coisas, de tomar iniciativas e de fazer com que as pessoas passem a respeitar mais o nosso espaço. Então, só queria fechar isso e, com muita gratidão a Beatriz, Fabião, que participou aqui, muito boas ideias, luzes para além do que a gente enxerga no cotidiano, porque ela estuda esses temas, ela reflete sobre isso. O André Borges, nosso cidadão de Viamão aqui, que está gerenciando essa regional aqui, né, com essa responsabilidade, com essa tarefa gigantesca aqui. Nossa gratidão, então, pela participação, reconhecimento aqui pelo trabalho que vocês fazem. Eu não sei se o André gostaria de dar uma palavra final, uma finalização, e a própria Beatriz querem deixar algum recado, que depois a gente passa para o Fiorese fazer o fechamento aí da live. Eu gostaria só de agradecer o convite, de me botar à disposição de vocês aí, né?
o Serginho tem meu contato. A hora que vocês precisarem conversar sobre outros assuntos da Corsã, sobre a nova ETA que a gente vai iniciar a obra agora em seguida lá em Itapuã, a captação subaquática do Lami, o sistema que vai ser maravilhoso, que vai nos deixar independente de Alvorada. A Viamão vai produzir o que consome. A hora que vocês precisarem de nós aí para conversar um pouquinho sobre a Corsã, até ouvir algumas reclamações, que a gente sabe que a gente tem problemas, né? E não escondemos isso. A gente está à disposição de vocês sempre. O que vocês precisarem de nós aí é ligar, a gente combina e a gente participa aí nas quintas-feiras, a hora que vocês quiserem, que precisarem de nós. Tá ótimo. Eu quero agradecer, André, a tua participação, né? A Beatriz, claro. Beatriz, tem as tuas considerações finais, desculpe. Então, rapidamente, eu só gostaria de reforçar aquilo que poucas pessoas que não interagem com essa área percebem, é que os compartimentos ambientais se comunicam. Não existe poluição do solo que não vá contaminar a água, não existe poluição atmosférica que não vá contaminar a água e o solo. Toda vez que chove, a gente lava a poluição atmosférica e traz esses contaminantes para o solo e água. Não tem qualidade de água sem tratamento de esgoto. Porque se hoje a gente paga uma taxa pelo tratamento, não pelo consumo, pelo tratamento de água e acha cara, à medida que a qualidade dessa água for piorando, esse tratamento vai se intensificando e os custos se alteram. É o que eu sempre digo, tratar esgoto para tornar o esgoto em água potável é possível? Mas isso tem um custo. Então, preservar o meio ambiente, evitar a contaminação, tratar esgoto, apesar da incomodação que tem, esburacar a rua, interferir trânsito, a gente sabe disso, mas é um bem público. Isso reverte em qualidade de vida, em saúde pública, e isso é muito importante. E reforçar de novo, a poluição ela sempre se move pelos compartimentos ambientais, não existe contaminação isolada, tá? E a água, pelas suas características químicas, transporta quase todos os tipos de contaminantes. Era isso. Muito obrigada pelo convite. Me coloque na minha disposição se precisar, legal, se tiver interesse. Obrigada. Sim. Ótimo, Beatriz. Ótimo, André. Muito obrigado pelas grandes contribuições, pelos aportes aí de conhecimentos, né? Conhecimentos aplicados, práticos, relacionados a projetos e conhecimentos mais teóricos, científicos, acadêmicos, são coisas que se complementam, né? Então, ficamos muito felizes assim, com a participação de vocês, bastante objetiva, né, Serginho e Pelé. Pedimos desculpas aí por não ter feito uma divulgação maior, né, que a gente também se atrapalhou um pouquinho, mas a gente conduz a coisas assim, com a maior das boas vontades, mas somos nós mesmos, né? Então, a gente, às vezes, peca um pouquinho pelo nosso amadorismo. Mas essa live vai ficar registrada ali nas páginas do Facebook que já foram comentadas, no YouTube, e muita gente, né, Pere, muita gente acessa, e quando o tema é interessante, como esse de hoje foi muito interessante, os acessos são muito grandes, né, como já aconteceu na live que tu citou, né, Pere, de resíduos sólidos, que teve milhares de visualizações, porque o pessoal se interessou muito. Mas esse tema da água a gente vai ter que voltar, né? É justamente esse o objetivo desses painéis virtuais, de fazer as conexões entre os temas e as pessoas se darem conta, né? Se darem conta de que nós não vivemos numa ilha, né? Numa bolha, como se diz, né? Hoje se usa muito o termo bolha, mas do ponto de vista ambiental, né? O ser humano é mais que faz parte de uma rede de organismos, né? Como a Bia falou, né, são compartimentos ambientais, nós fazemos parte de um compartimento ambiental, que é a biota, os seres vivos, né? Mas tem a água, tem o ar, tem o solo, tem os sedimentos, e por falar em sedimentos, eu acho que um dos temas que nós temos que tratar, Beatriz, já te fazendo um convite, e também trazer aqui o professor Danilo e a equipe dele lá da Universidade Federal de Santa Maria, é a questão da contaminação por substâncias tóxicas, metais pesados, como você falou, agrotóxicos, resíduos de medicamentos e outros que estão se acumulando nos sedimentos de rios, barragens, açudes. É muito preocupante, né? Tem um trabalho que foi feito há 2 anos atrás,
que mostrou que 1 em cada 4 municípios do Rio Grande do Sul tem a presença de quase todas as 27 moléculas analisadas de agrotóxicos. E só 27. Tem mais de 1.000, só 27 foram analisados. Então, são temas muito importantes. Mas ficou aqui uma série de questões importantes para a gente encaminhar, né? A gente quer dar um encaminhamento para várias questões. E, de fato, parabéns aí pelas exposições de vocês, André, Beatriz. Muito obrigado pelo prestígio de todos, aos nossos convidados que estão aqui na sala, o pessoal que está assistindo nas redes sociais. Obrigado, uma ótima quinta-feira. Se cuidem, a vacinação espero que esteja chegando para a maioria da população, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, de empatia, de cuidado, de prudência, né? E viva a Corsã, né, Serginho? Eu também sou um fã da Corsã. Eu morei muitos anos num municípiozinho de 2.500 habitantes. Se não fosse uma Corsã pública, os investimentos que foram feitos lá, de rede, de água, para todo o interior do município, as comunidades rurais lá têm água da Corsã, né? Todas. E uma barragem que foi ampliada agora uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, será que outros fariam? Não sei. Creio que não. Talvez o custo, a relação custo-benefício aí não fosse viável e não se pagasse nunca. Então fica essa preocupação realmente. Eu acho que ainda podemos debater muito esse assunto, né? Da privatização ou outro termo que queira usar, né? Da venda de parte do capital da Corsã. Valeu, gente. Foi uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Valeu, boa noite a todos. Valeu. Não a privatização dos bens essenciais. Isso aí. Verdade. Serviços essenciais, né? Felipe, muito obrigado mais uma vez pela grande retaguarda. André, obrigado, Beatriz. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço, boa noite. Valeu. Obrigado, André. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Abraço, boa noite. Ô, Felipe. Valeu, Felipe. Sempre. Um abraço. Me atrasei um pouco, né? Me atrasei um pouco, mas deu certo. Maravilha. Boa noite. Obrigadão. Boa noite.